Oxi! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou eu mais uma vez, Rodrigo do canal Coyote Medroso. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal do YouTube, que aqui até sua tristeza pula de alegria. Como é de costume, é praia, é praia, é pro. Roda a vinheta nessa bagaça. Oxi! Antes de começar esse vídeo, eu quero logo mandar um salve para esse garoto aqui que me pediu. E se você quer... Deu uma enrolada aqui. O tema que eu irei trazer hoje pro canal é esse tema que ele pediu aqui, beleza? Falar do meu tempo de escola, do como eu estudei, não sei o que, por aí vai. E se você quer mandar perguntas também, quer que eu faça um vídeo, quer comentar aqui no canal, no meu canal, é só descer aqui na descrição do vídeo. Não vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mesmo até você topar no chão, mano. Tô zoando, tá? Comenta aí, pedra, porra de pedra, mano. Peça seu vídeo também, beleza? Mas você, é aquela coisa, é fácil demais de comentar, né? Oxi! Ah, Rodrigo, mas eu não sei comentar. Eu sou doido pra mandar tu fazer um vídeo e tal, mas eu não sei comentar aqui no YouTube. Como é que eu faço? Não tem problema, já que você não sabe comentar aqui no YouTube, fala o seguinte, vai lá no meu Instagram, que o nome vai estar na descrição do vídeo, que é Coyote Underline Medroso. Vai lá, me segue lá e fala lá, me manda uma mensagem, beleza? Dizendo que pra falar do cara de asa. Eu falo. Então é isso, antes de começar esse vídeo, quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, beleza? E quero pedir para vocês que deixem o like, não se esqueça disso que é importante, beleza? Deixa o like aí, deixa o like, beleza? É nóis, agora vamos pro vídeo. Pra ser sincero, que nesse vídeo não vai ter como eu fazer aqueles tipos de simulação que eu gosto de fazer, tipo, passando por outra pessoa. Nesse vídeo não vai ter isso, beleza? Então fica ciente nisso aí, beleza? Eu sei que a parte engraçada é quando eu me visto de mulher. Oxi! Vamos lá, é o seguinte, meu tempo de escola foi um tempo bom, velho, que apesar de não terminei meus estudos ainda. Peguei numa época de estudo que era bem diferente. No meu tempo de escola, meu velho, do jeito que tá hoje, naquele tempo era melhor. Era melhor que hoje a escola que eu estudei, hoje tá dando aula de manhã e à tarde. Nossa, velho. Até que nessa parte eu acho bom por algumas partes de estudar de manhã e à tarde, porque o cara ficar dentro de casa é uma merda, velho. Eu tô dentro de casa sem fazer porra nenhuma, pego, faço um vídeo. Que tédio. No tempo de escola eu não pensava porra nenhuma, não tinha interesse de estudar cara nenhum, que eu mal gostava de estudar, sabe? Eu nunca fui estudioso, gente. Eu sempre fui bagunceiro, sempre fui um menino rebelde na escola, vou ser bem sincero que eu era virado, velho. Eu era o lampião, velho, na escola. Mas também eu apanhei muito, velho, na escola. Eu era tão doido na aula que quando eu chegava na escola, mano, eu só fazia botar o caderno lá, às vezes eu mandava alguém levar meu caderno, deixar lá na cadeira e pronto, velho. A escola era um ovo, mas eu não queria estudar, só queria saber de curtir, fazer o cara de asa, velho, porque negócio de estudar não era comigo, não. Tinha paciência de nada, mas vou dizer também uma coisa a você, mas quando eu me focava no estudo, velho, eu não era burro, não. Oxi! No meu tempo de escola tinha várias brincadeiras que nós, alunos, inventava na sala de aula mesmo. Como hoje isso não existe mais, que eu sei que hoje mudou tudo. Mas no meu tempo de escola, meu irmão, tinha um tal de umas brincadeiras que eu vou lhe falar. Cada brincadeira doida da desgraça que só dava merda. Acontecia até de arrumar briga. Eu sei que no meu tempo de escola tinha aquelas brincadeiras de um tal de mão negra, eu acho que é isso não, mão negra, até tô esquecido, tô voando. De mão negra, porque que acontece? Vocês que não sabem o que porra é mão negra, eu vou falar pra vocês que danado é mão negra. Mão negra é um tipo de brincadeira que você não pode falar nenhum tipo de palavrão, mano. Você falou palavrão, esse cara chega de fininho, regaça você no cacete, mano. Até você falar mão negra, é desgraça. Pensa que é fácil, rapaz, os caras podem estar com qualquer diabo de que for na mão, eles dando em você, se você ficar com esse negócio de... Aí você tá de boa com você, mas alguém de repente... Ai, então, mano, os caras chega de fininho, mas dá um tabefe em você da molesta, mano. Foi uma brincadeira que eu gostei muito, mas também já apanhei demais, levei tromba mesmo. Tem a ver que as professoras ficavam doidas com esse tipo de brincadeira, já cheguei, já é momento de entrar com a mãe com esse tipo de brincadeira, velho. Vai provar pra Oxi! nas escolas também não rola mais aquelas brincadeiras que era antigamente, que era de você girar a garrafa e o que cair tem que beijar, aquele negócio todo. Hoje não existe mais isso nas escolas. No meu tempo existia. Hoje também não existe mais aquela brincadeira de salada mista, né? Parece que é mista o nome, acho que é isso.
Você brincar naquele tempo e disse, a menina era bom demais. Às vezes você queria beijar a menina que você gostava da sala, mas só que dava merda. Você escolhia esse é não, só caía na desgraça da porra mais feia da sala. Que era um azar da desgraça. Outros tipos de brincadeira também que acontecia na minha sala de aula. Aliás, na escola também, mas na minha sala de aula era o cão, mano. Tinha outras brincadeiras que a gente brincava de um tal de apaga-luz. Não sei se você já ouviu falar também. O tal de apaga-luz que existe aqui, que hoje também não existe mais, mas no meu tempo existia. É, meu irmão, você tá de boa assim, de repente chega aquele cara, vem, bota a mão no seu olho assim, os caras arregaçam mesmo, até você conseguir tirar a mão daquele cara do seu olho, porque depois que tampou aqui, os caras arregaçam, mano. É cacete da ainda. Eu falar com uma pra você, no meu tempo era muita bagunça, aí você diz, porra, eu digo, menino, só pra você ter ideia, só pra você ter ideia, vacilão. Só na quinta e sexta eu repeti, foi 4 anos, foi 5. Aí você diz, terminou o estudo? Não, eu não terminei o estudo, parei no primeiro ano. Tá pra... Oxi! Era tão virado também na escola, nos meus tempos lá, que eu pegava, quando eu via no caminho, papai, tem um caminho que a gente andava que tem vários pés de espinho, a gente pegava aqueles espinhos, metia o chiclete, botava na banca, botava na parte que encosta a costa, que naquele tempo as cadeiras eram de madeira, que era um braço bem invocado, tá ligado? Que era um braço bem invocado. Hoje as cadeiras tudo de luxo, as cadeirinhas azulzinhas, vermelhinhas, com aquela mesa de botar a cadeira debaixo. No meu tempo não tinha isso não. Aí você diz, esse bicho é da tu não com esse negócio de ficar botando espinho, que eu também já me ferrei. Também já tomei no centro, o negócio de botar chiclete no cabelo. Rapaz, teve um momento que botaram, eu botei numa menina lá, o irmão da menina se freou, botou logo 2 no meu cabelo. E pra tirar a agonia, minha mãe inventou de cortar, tive que cortar na zero, doido. Digo pra você que naquele tempo eu tive infância na escola mesmo eu tive infância, que naquele tempo a escola que eu estudava, que hoje é uma escola de referência, uma escola mais exemplar, tem laboratório, tem a porra toda. Naquele meu tempo, meu filho, era só bagunça, bagunça mesmo. Era só. A galera não queria nem sair da escola. Naquele tempo a galera dizia, oxe, dessa escola aqui eu não saio não. Mas hoje mudou muito, hoje tá muito diferente. Hoje até tablet tava ganhando, mas parou mais. Mas até estava ganhando. Aí eu cheguei a esse tempo ainda de pegar tablet, mas não peguei. Eu roubava. Pra você ter ideia, eu era tão virado que, olha, velho, tinha turma que não queria andar comigo nem com a desgraça, velho. Eu era virado, eu já mandava pro professor tal, falar com o professor. Hoje eu me arrependo, eu converso pra você que hoje eu me arrependo de tudo. Hoje já por estar me informado que muita gente que estudou comigo, hoje já estão com o seu emprego de boa, hoje estão formados, hoje tem o seu estudo de boa. E eu vou dar um conselho pra vocês. Não seja assim não, bagunça não. Estude, estude, que hoje o estudo está em primeiro lugar de você ter um futuro melhor na frente. Porque eu tô só nessa desgraça aqui. Oxi! Menino, e quando rolava briga na escola, poxa, tá louco, que era pau de dois, mano. É a gaceira da desgraça. Era briga de todo lado, mano. Era briguei, apanhei, era briga de mulher, era briga de homem. Pra você ter ideia, na minha sala tinha mais homem do que mulher. Pra você ter ideia, na minha sala só tinha 2 mulheres, o resto era tudo homem. E tudo bagunceiro. Mas hoje as coisas mudou. Hoje tá tudo diferente. Hoje você tem que estudar, estudar, estudar mesmo. Que naquele tempo, muita gente que eu conheço hoje, tem muitos colegas meus que estudou comigo naquele tempo que a gente era bagunceiro, também não terminou o estudo, tem muitos que terminou. Mas naquele tempo, meu filho, as coisas eram diferentes, a gente só queria bagunçar, não queria saber de estudo. Chegava a prova, quando era naquelas provinhas de Macaxi mesmo, que tinha umas provas que via, né? Que é de Macaxi, a gente tava nem aí. Fui na lata do biscoito, tirei, não fiquei 18, barra, boa, o que caísse pelo último, mas tava marcando. E a ver que a gente acertava. Mas hoje eu vou falar pra vocês que hoje eu me arrependo de tudo. Hoje eu penso em voltar a estudar sim, mas tô pensando em algumas estratégias, em alguns negócios massa aí. E se Deus quiser eu quero terminar meus estudos. Eu parei no primeiro ano e hoje o estudo é fundamental, mano. Hoje o estudo tá em. Porque naquele tempo a gente nem ligava pra estudo, mano. A gente ligava pra porra, né? Mas hoje o estudo é fundamental. Então eu digo pra vocês, se você pensa em desistir, você que tá vendo esse vídeo, não terminou seu estudo, volta a estudar porque o negócio tá feio, velho. Estude. É isso aí, galera. Espero que vocês, rapaz, você deu uma embolada aqui, não foi? Oxi! Se você tenha gostado desse vídeo, se gostou, já sabe o que fazer. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Like, comenta aqui embaixo, mas você não sabe comentar no YouTube, tudo bem, vai lá no meu Instagram ou no Facebook, mas melhor no Instagram, fica mais fácil pra você também. Vai lá no meu Instagram, mas eu digo, eu não tenho Instagram, vai lá no meu Facebook, botar Sereno, que tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, me segue, me manda um convite no Facebook, eu tô aceitando tudo, mano. Manda mensagem lá pra mim dizendo que eu quero um vídeo de tal. Ah, Rodrigo, fala um vídeo aí de alguém cagando.
Eu faço. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. É nóis, até o próximo vídeo, galera. Valeu, 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 valeu. Put on him. Oh shit!